Amós, profeta Amós, no capítulo 5, o contexto inteiro entre outras coisas, a palavra de Deus vindo através desse homem, boiadeiro, um homem do campo, trabalhador do agronegócio, por assim dizer, com especialização na pecuária. E a palavra de Deus visita o coração desse indivíduo e ele proclama e anuncia aquilo que ninguém quer ouvir. Uma das coisas mais veementes que vem da parte de Amós, da palavra de Deus na boca e no coração de Amós, é mostrar como toda a estrutura religiosa de Israel tinha se transformado num culto a demônios. Eles prestavam cultos ao Deus de Israel, mas o Deus de Israel diz: não sou eu quem recebe isso. Não é comigo que vocês estão falando, nem é a mim que vocês estão cultuando. Vocês são idólatras dos lugares de culto que vocês elegeram, onde vocês dizem que eu habito, para onde vocês vão e fazem seus cultos, seus sacrifícios, trazem suas oferendas e seus dinheiros, dizem que tudo isso é para me agradar, enquanto vocês vivem vidas de cidadãos de Sodoma e Gomorra. Vocês são inóspitos para qualquer outra existência. Vocês são supremacistas nojentos, arrogantes. Vocês acham que fazendo isso para mim, ou em meu nome, isso os torna superiores aos outros povos, como na sequência do capítulo 6 ele vem a falar a respeito disso. Mas aqui, de modo específico, eu quero me concentrar numa dessas denúncias. Tem 5, 6 grandes denúncias na profecia de Amós, grandes temas. E um deles é esse, do culto ao lugar de culto, do culto à congregação em si, do culto ao templo, do culto à mecânica religiosa. Por isso se diz no verso 4 do capítulo 5, assim diz o Senhor: buscai-me, buscai-me, busquem-me e vivam, buscai-me e vivei. Porém, não busqueis a Betel. Betel era um lugar de culto, como você descobre lá no livro de Gênesis. Ficou famoso por causa de Jacó, do sonho de Jacó. E era um lugar primitivíssimo de culto para onde iam os filhos de Israel, achando que se eles pusessem o pé em Betel, Deus estaria com eles. E o Senhor diz: buscai a mim, em espírito e em verdade, e vocês vão viver. Mas não busquem a Betel. Que negócio é esse de buscar a Betel? Como se diz aqui no capítulo 4, verso 4, vinde a Betel e transgredi, vinde a Gilgal e multiplicai as vossas transgressões. Toda vez que vocês vêm para esses lugares de culto, vocês vêm para ele para transgredirem, para se fazerem mais nojentos. Não busqueis a Betel, não busqueis o lugar de culto, nem a sistematização de qualquer natureza religiosa que seja, porque tanto mais quanto vocês façam isto, mais de mim vocês se distanciam. Quem se aproxima de Deus como mecânica se afasta de Deus como espírito e verdade. Por isso, não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal em meu nome. Não passeis a Berseba,
Por causa de Abraão e da história e da tradição, eu não moro lá. Eu moro com o quebrantado de coração. Gilgal, Betel, não são nada. Buscai ao Senhor em espírito e em verdade. Buscai ao Senhor e vivei, para que não experimenteis o irromper do juízo divino contra as vidas de vocês. Sim, parem com isso. Parem com o fato de vocês viverem convertendo a palavra de Deus em absinto, em alosna, em bebida amargosa para o povo. Parai com isto. Vocês não amam de fato a verdade de Deus, vocês buscam corromper, como quem transforma a água da vida em alosna, como quem transforma a água da eternidade em absinto envenenado para o coração do povo. Buscai ao Senhor e vivei. Buscai a Ele, somente a Ele, e parem de transgredir, como diz o verso 11, contra o pobre. Vocês exploram, demandam dízimos, demandam ofertas, demandam dádivas do pobre, afligem os justos, afligem. Se ele não se submeter a vocês, vocês o afligirão. Ou então ele tem que se entregar, tem que dar suborno para ficar em paz, para não ser molestado. Enquanto isso, vocês rejeitam os pobres à porta. Portanto, aquele que for prudente guardará silêncio, porque esses dias são maus. É um tempo muito mau esse no qual se está vivendo, diz o Senhor. Buscai o bem e não o mal, porque aparentemente vocês buscam o mal e não o bem. Buscai o bem para que vivais, porque ninguém consegue viver buscando o mal. O mal pode acompanhar a sua existência, mas jamais lhe produzirá vida. Vida, segundo Deus, é algo que decorre da prática do bem, diz o Senhor. Portanto, aborrecei o mal, aborreçam o que é mal. Não brinquem, não namorem o mal. Aborreçam o mal e amem o que é bom. O que é bom é simples e todo mundo sabe o que é. Estabeleçam isso como princípio para a vida, diz o Senhor. Do contrário, vocês só vão experimentar prantos e muitos ais e dores e gemidos e tristezas e infelicidades. Haverá desgraça em todas as casas e em todas as famílias, porque vocês buscam o mal e não o bem. Vocês buscam religião, Betel, Gilgal, Berseba, mas não buscam a Deus em espírito, em verdade, em quebrantamento, e não amam a Deus tratando com misericórdia o pobre. Se você quer ofertar a Deus, oferte ao pobre. Se você quer ofertar à casa de Deus, arranje uma casa para quem está desabrigado. Se você deseja praticar o que Deus chama de bem, não faça isso olhando para o invisível. Estenda a sua mão na direção daquele que está à porta da desgraça, bem perto de você. Faça isso e você estará buscando o bem. Faça isto e você receberá a misericórdia de Deus como unção para a sua vida. Do contrário, diz o Senhor, eu tenho pena desses que vivem indo ao templo, a Betel, a Gilgal, a Berseba, mas não se importam com o próximo, não buscam o bem e sim o mal,
e acham que religião pode aplacar a justiça divina contra o fato pesado da mentira na qual vivem. Por isso, diz o Senhor, ai de vós, que dizeis que desejais o dia do Senhor, ai de vós que dizei Maranata. Para que desejais vós o dia do Senhor? Por que vocês querem que Ele venha? Porque Ele vai encontrar vocês e será dia de trevas para vocês. Se Deus se manifestar, será trevas para vocês e não luz. E será um dia de juízos crescentes. Tudo tenderá a piorar se vocês não buscarem o bem e se entregarem a essa dissimulação que namora o mal. Tudo piorará, como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso. Ou como se entrando em casa encostasse na parede para descansar e fosse mordido por uma cobra. Tudo tenderá a piorar enquanto vocês viverem assim. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Vocês que dizem eu quero que Jesus venha, Maranata, mas não convertem o coração de vocês, esse dia para vocês será trevas. Não será dia de luz, porque eu, o Senhor, desprezo os vossos cultos, desprezo as vossas assembleias solenes. Eu, o Senhor, não tenho nenhum prazer no que vocês chamam de louvor e adoração. Eu desprezo. Ainda que vocês me fizessem cultos contínuos e não parassem de me trazer ofertas, eu desprezo. Eu desprezo a atitude do coração de vocês. Eu desprezo a idolatria com a qual vocês fazem todas as coisas. O melhor de vocês ainda é abominação. Afasta de mim, portanto, o estrépito dos teus cantos. Para de cantar. Para de dizer que tu chegaste para me louvar. Afasta de mim o estrépito das tuas cantigas, dedicadas ao meu nome, porque eu não ouvirei as melodias das tuas guitarras, nem das tuas bandas, nem dos teus louvores. Ao contrário, você quer me cultuar? Entregue-se à verdade. Corra o juízo como águas e a justiça como um ribeiro perene de dentro de vocês, como água fresca, pura, simples, verdadeira. Façam isto, isso me será culto. Mas não me tragam mais sacrifícios, nem cultuem lugares em meu nome, porque eu desprezo. Vocês não sabem, mas vocês estão cheios de ídolos. E o culto de vocês está carregado de espíritos malignos. Espírito da prostituição, da mentira, da inveja, da arrogância, da soberba, da cobiça, da ganância. Eu desprezo. Vocês vêm aos lugares de culto carregados de espíritos perversos, que eu desprezo, diz o Senhor. Jesus é a tua palavra, é a palavra do Evangelho. Tu praticaste esta espiritualidade contra esses que se arrogavam melhores e superiores aos demais homens. Que a tua palavra hoje nos fire e nos corte como a espada do Espírito. Abre o nosso ser e traze-nos à luz, para que sejamos salvos antes que sejamos envoltos pelos mantos e pelos véus definitivos da escuridão e das trevas. É o que eu te peço, em teu nome, Jesus. Eu posso, Caio, ter uma espiritualidade sem ter uma religião? Claro,
frequentemente a religião atrapalha a espiritualidade. Porque a religião coloca você frequentemente no meio de tanta mecânica que tira a espiritualidade. Deus vai te ouvir se você rezar tantas ave-marias, se você fizer tantas novenas, se você frequentar tantas campanhas, se você cumprir o propósito e objetivo dos 3 anos de dízimo, se você fizer isto e aquilo. A religião vai ensinando processualísticas e mecânicas que matam a espiritualidade. A religião ensina que se você decorar livros da Bíblia, você aumenta a sua espiritualidade. Se você frequentar a escola dominical, você aumenta a sua espiritualidade. Se você guardar e decorar a mensagem do pastor nos lugares onde tem pastor que prega alguma coisa ainda, que não é só animador de campanha, se você decorar, você aumenta a sua espiritualidade. Ou seja, na religião, na maioria das vezes, a espiritualidade é reduzida a uma mecânica, e não mais do que uma mecânica. A verdadeira espiritualidade é feita de espontaneidades na vida. É feita de amor singelo, de trato simples, de compreensões não alardeadas, de movimentos e de liturgias silenciosas do amor e da compaixão. A verdadeira espiritualidade é filha da compreensão que decorre de se olhar a vida com um olhar segundo Cristo, segundo Jesus, aquele olhar da misericórdia, da justiça, da verdade, da lealdade, da sinceridade. É daí que vem a verdadeira espiritualidade. E eu tenho um livro no meio de muitos, porque esses aqui, esses no caminho do discípulo, especialmente do livro 1 ao livro 4, todos eles são sobre espiritualidade. O que é a espiritualidade do Novo Testamento. Por isso o nome é Caminho do Discípulo. É o caminho da espiritualidade, não tem nada a ver com religião. E eu tenho um outro livro menor, que está aí em algum lugar com Gabriel, chamado Um Projeto de Espiritualidade Integral, que é exatamente sobre isso. A religião pode atrapalhar muito a sua caminhada espiritual. Para você ter uma espiritualidade segundo Jesus mesmo, você tem que ter um olhar da religião segundo o olhar de Jesus. E veja qual era o olhar de Jesus da religião. Jesus não encaminhava ninguém para o templo para a pessoa crescer espiritualmente. Ele mandava amar, perdoar, acolher, ser verdadeiro, ser compassivo, tratar a vida com justiça. Esse é o caminho de espiritualidade que Jesus ensina. Orar sem teatralidade, ajudar sem trombeteamento. E quando orar, fazer isso sem reza, sem repetição, para que o seu orar seja a declaração da sua confiança no fato de que Deus, o Pai, sabe, e você confia. Por isso você ora como Jesus ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa é uma oração não para ser repetida como reza, mas para ser compreendida. São as prioridades da vida, são os sentidos do caminho. Então, quem entende os sentidos do caminho
vive orando, e a vida é uma oração, e a oração é a própria vida. Esse é o caminho da verdadeira espiritualidade. Está aí, escrito por mim, falado por mim, em centenas de lugares aí dentro mesmo do portal. É pena que a busca ainda não esteja à altura. Eu tô com um livro aqui também, projeto. Uhum. Se quiser mostrar. O que é o livro? Um projeto de de espiritualidade integral, está aí Tá à para venda todo lá mundo. na Pegar loja. na loja do site. Isso aí. Comece com ele. Aí depois você pega o caminho do discípulo, que eu estou inclusive assinando os caminhos do discípulo. Hoje já assinei alguns que são comprados na loja do site. Mas e aí? Beleza. Caminho do discípulo, deixa eu ver se tá valendo aquela oferta. Não tem uma oferta especial, tá tudo em né? cima. Lá tá valendo tudo. Tá valendo aí, ó. Tá valendo. 40 e tantos por cento de desconto. Isso. Maravilhoso. Pode ir. Aqui, ó. Tá aqui em cima no banner, ó. Autografado pelo Caião. Coleção completa em 3,66. Tá filé esse aqui, viu? Aham.